Então, mais uma vez, obrigado. E o tema que nos foi proposto é calagem e gessagem em solos de cerrado, desafios e soluções. Bom, inicialmente eu gostaria de falar a respeito da Assiste Consultoria e Experimentação Agronômica, que é a empresa que a gente é sócio, né? Nós temos um complexo de laboratórios. Aqui a gente tem uma foto, uma visão panorâmica, né? Nós temos laboratório de solos, laboratório de sementes, laboratórios de fitopatologia, criação de inseto praga, criação de tricograma e também laboratório de nematóides, né? Assiste também, além da parte de laboratório, a gente começou com a parte de consultoria, né? Hoje a gente atende aí em torno de 55 mil hectares de áreas de soja, milho, algodão, e temos também um campo experimental onde a gente desenvolve trabalhos de pesquisa para as multinacionais nas mais diversas áreas, pragas, doenças, adubação, nutrição mineral. Então, nós temos esses três tripés aí que mantêm as nossas empresas. E eu foco mais na parte de fertilidade do solo e no laboratório de solos. Então, está aqui a foto aqui do nosso laboratório, né? Bom, hoje nós fazemos parte do programa de qualidade da Embrapa. A gente tem o selo pelo terceiro ano consecutivo, nós conseguimos o selo de qualidade. Também na parte de análise de folhas, a gente participa do programa de qualidade da Exalc, né, do professor Vítio, PIA-TV. Temos também a participação na proficiência de fertilizantes com o IAC. E somos credenciados pelo MAPA para análise de fertilizantes. Bom, então, entrando especificamente na palestra, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês quais são os fatores determinantes da produtividade agrícola, né? E qual é o percentual de cada fator desse. Então, a gente vê aqui, por esse slide do professor Centelhas e Batiste, da Exalc, que o clima é responsável por 50% dos fatores de produtividade. O manejo, 14%, e a planta genética, 13%. E o solo representa 23% da produtividade, né, como fator de produtividade. Mas é importante que a gente tenha o equilíbrio disso tudo, né? Então, não adianta, por exemplo, manejo responde por 14%, mas se houver um problema a mais de manejo, um erro de aplicação de produtos, isso pode dar um prejuízo muito maior, né? Eu posso queimar uma lavoura com uma aplicação inadequada, enfim. E o solo também não é diferente. Se eu não manejar adequadamente o meu solo, isso pode representar perdas até maior do que 23%. Bom, para que a planta possa explorar adequadamente um solo, eu não posso ter impedimento químico, né? A gente verifica aqui o desenvolvimento radicular em duas situações, onde existe um impedimento químico e aonde não existe. Então, a gente observa o volume do sistema radicular e a gente observa o solo que é explorado disso. Ora, se eu tenho um volume maior de solo explorado, os teores de nutrientes podem ser diferentes, né? Então, um solo, por exemplo, que está se explorando somente na camada superficial, por exemplo, os teores de nutrientes que eu preciso ter aqui, obviamente que são maiores do que nessa área em que eu tenho um sistema radicular mais desenvolvido. Da mesma forma, se eu tiver impedimento químico, acontece a mesma coisa. Observe vocês aqui, eu tenho nessa área aqui da esquerda, eu tenho aqui a compactação do solo, por exemplo, aqui de 20 a 30, eu tenho um índice de cone de megapascal de 2. E vocês observem que a porcentagem de água absorvida nessa camada, ela é pequena, ela é de 1,45. A maior parte está aqui na primeira camada, 0 a 10, depois 10 a 20. E a gente observa que de 40 a 50, por exemplo, praticamente não existe absorção de água. Quando eu olho a figura da direita, eu vejo que não existe impedimento físico, né? O índice megapascal é menor, e aí existe uma distribuição melhor de absorção de água ao longo do perfil do solo. Obviamente que esse solo é melhor explorado com o desenvolvimento do sistema radicular. Aqui eu mostro uma figura para vocês
de como ocorre a acidificação ou alcalinização do solo de acordo com a absorção dos nutrientes. Então, por exemplo, uma planta de milho, quando ela absorve um nitrato, como o nitrato é uma carga negativa, ao absorver o nitrato, ela precisa automaticamente liberar para o solo uma carga de OH-, para neutralizar a carga, então, para manter o equilíbrio elétrico da planta. Ao passo que quando, no caso da soja, por exemplo, ela faz a fixação biológica do nitrogênio, absorvendo N2, ela libera H+, então ela acidifica o solo. Então, dessa forma, quando a planta, qualquer planta, seja milho, seja soja, absorve, por exemplo, um cálcio ou um magnésio que tem carga positiva, ela vai liberar H+, e vai acidificar o solo. Então, naturalmente, o processo de absorção de cátions promove essa acidificação. E essa acidificação ela ocorre todo ano. Ela sempre que a planta está absorvendo, ela está acidificando o solo. Eu quero mostrar para vocês agora a análise de uma área do campeão do SESB dessa safra 2020-2021, do grupo SLC, Fazenda Pamplona. A produtividade foi de 100,33 sacos por hectare. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Então, uma área que produziu muito bem, acima de 100 sacos por hectare, mas observem vocês que se a gente analisar a camada a camada de 0 a 20 centímetros, a saturação de bases é em torno de 45%. Não é uma saturação excepcional, né? A gente, quando vai fazer os cálculos de calagem, a gente busca 60%, 70%. Mas aqui a gente observa que eles não têm uma saturação tão alta. Mas o que a gente observa? Que ao longo do perfil, essa saturação se distribui bem. Nós temos aqui de 20 a 40, que está num teor mais baixo, né, de saturação de base, em torno de 28%, mas ainda é aceitável. Mas nós temos aqui ao longo do perfil 42, 41, 38, 37. Enfim, a distribuição da saturação de bases ela é boa ao longo do perfil do solo. Da mesma forma, se a gente for olhar o teor de cálcio, 1,9, a gente fala em centimols de carga, da forma como a gente expressa aqui no Mato Grosso, né? Então, 1,9 centimol de carga na camada de 0 a 10, 1,8 na camada de 10 a 20. Então, olhando aí a camada de 0 a 20, é em torno de 1,85. É um teor que não é considerado tão alto, só que está bem distribuído. A gente observa que, ao longo do perfil, apenas a partir de 1 metro que começa a ter teores menores, de 0,7, e que está dentro ainda do aceitável. Não tem alumínio, né, ao longo de até 2 metros de profundidade, não tem alumínio. E eu quero também chamar a atenção de vocês aqui o teor de boro. Também são bons teores até 2 metros de profundidade. Então, guarde essa informação, que depois a gente vai discutir isso mais na frente. Então, é um solo que, se a gente fosse analisar a camada de 0 a 20 centímetros, não diria que é um solo que estava com altos níveis. É um solo até que a gente faria um cálculo para calagem, né, vamos elevar essa saturação para 60, né? Mas a gente observa que é um solo produtivo, deu 100 sacos por hectare. Né? Não existe inversão de carga também, a gente observa aqui que o delta pH ele é negativo até a camada de 1,40 m, então é um solo bem interessante, por isso é que produziu bastante. Bom, eu queria fazer um cálculo com vocês, essa parte aqui vai ser um pouco chata, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse cálculo. 1 centimol de carga de cálcio, ele é igual a massa atômica dividido pela valência dividido por 100. Bom, a massa atômica do cálcio é 40,08, dividido por 2, que é a valência, dividido por 100, dá 0,20 gramas de cálcio. Passando isso para miligrama, dá 200,4 miligramas de cálcio. Portanto, 1 centimol de carga de cálcio tem 200 miligramas de cálcio. Por que eu estou fazendo essa conta? Vamos imaginar um solo, então, que tem um teor de 2,5 centimol de carga. Vocês viram lá na análise da Fazenda Pamplona que estava 1,9. Mas vamos imaginar que 2,5 seja um teor comum aí das áreas que estão em processo produtivo. 2,5 centimol de carga, então. Bom, se a gente for transformar isso para miligramas por decímetro cúbico,
né? A gente faz uma regra de 3 e a gente vai achar, então, 501 miligramas por decímetro cúbico de cálcio. Para a gente transformar em quilos de cálcio por hectare, é só multiplicar por 2. Portanto, esse solo tem 1.002 quilos de cálcio por hectare. Bom, segundo a Embrapa, a soja precisa de um total de 12,2 quilos de cálcio para produzir 1 tonelada. Portanto, esse teor de 2,5 centimol de carga é suficiente para produzir 82 toneladas de soja, ou seja, 1.369 sacos de soja por hectare. Ora, mas por que então que eu preciso de tanto cálcio? Se eu tenho cálcio suficiente para produzir quase 1.400 sacos. Teoricamente, se eu tivesse aí 0,25 centimol eu já poderia produzir 140 sacos de soja. Bom, acontece que não é só a questão do cálcio. Quando eu faço a calagem, existe todo o aspecto de neutralização da acidez, existem os benefícios que o calcário traz, e além disso, existe um detalhe importante, que o cálcio é pouco móvel na planta. Então, eu preciso ter cálcio nas camadas mais baixas, para que a planta consiga desenvolver o seu sistema radicular. E aí eu quero destacar agora que quando a gente faz esse cálculo com o potássio, e vamos imaginar aí um teor de 80 miligramas por decímetro cúbico de cálcio, tido como, digamos assim, um nível crítico de potássio, é suficiente para produzir em torno de 80 sacos por hectare de soja. Então, observem vocês que a conta do potássio ela é muito apertada. Eu não posso errar, porque eu posso ter problema de falta de potássio. Bom, aí, como eu disse, o cálcio é pouco móvel na planta. Então, à medida que o sistema radicular vai desenvolvendo, a ponta da raiz precisa se encontrar com o cálcio. Então, vamos imaginar aqui, ó, a raiz vai crescendo, vai desenvolvendo. Se eu não encontrar um cálcio aqui, a raiz simplesmente paralisa o crescimento. Não vai um cálcio que ela absorveu nessa posição aqui, não vai ser translocado e não vai vir aqui para alimentar essa ponta da raiz que está se desenvolvendo. Então, é importante que o cálcio esteja bem distribuído ao longo do perfil e dentro de um teor mínimo, porque se ele estiver muito baixo e tiver mais alumínio, acaba que o alumínio acaba sendo absorvido, né, e a planta paralisa o seu crescimento. É aí que dá o impedimento químico. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão da série liotrópica. Então, isso aqui na CTC do solo, vocês sabem o que é a CTC, né? A capacidade de troca catiônica, né? São as cargas negativas do solo que segura os cátions. Existe uma preferência de cátions de acordo com a sua valência e com o tamanho do seu raio hidratado. Então, por exemplo, embora o hidrogênio seja a carga 1, mas como o raio iônico dele é muito pequeno, ele tem a absoluta preferência, né? Depois vem o alumínio, carga mais 3, cálcio e magnésio, né? Tem a mesma valência, mas o cálcio tem um raio iônico menor, e depois vem o amônio, o potássio e o sódio. Isso aqui acaba mantendo o equilíbrio dentro do solo. Então, por exemplo, se eu tenho mais cálcio no solo, a preferência é que ele assuma posição no lugar do magnésio, no lugar do nitrato e no lugar do potássio, por exemplo. Então, por isso que eu preciso tomar cuidado quando eu faço, por exemplo, calagens excessivas, que às vezes eu posso estar prejudicando o meu potássio, que é um nutriente caro, né, importado, e que às vezes pode não estar ficando no solo. Às vezes eu coloco, vocês viram lá atrás, aquela conta que a gente fez, a conta dele é muito apertada. Então, por isso também que em solos mais arenosos eu preciso parcelar o meu potássio. Bom, e qual que é o efeito da calagem no solo? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que o calcário é um dos mais fantásticos insumos que temos na agricultura. Podemos dizer que se não fosse o calcário, os solos de cerrado não estariam sendo cultivados da forma como é cultivado hoje. É o calcário que propiciou o uso dos solos de cerrado. Naturalmente, são solos ácidos, né, em função
do alto intemperismo, da lixiviação de bases, das chuvas intensas. Então, o calcário foi o que propiciou toda essa fronteira agrícola que a gente conhece nos Cerrados, no Mato Grosso, hoje indo para o Nordeste, enfim. É um insumo fantástico. Além de ser barato, se a gente for comparar calcário com potássio, com fósforo, potássio, por exemplo, a gente importa 80%, 90% do nosso potássio, fósforo a gente importa em torno de 50%, 60%, são cotados em dólar. O calcário ainda é um insumo barato, né? E é disponível perto das áreas de produção. Nós temos Mato Grosso, nós temos calcário em vários locais, próximo dos pontos de produção. Temos calcário em Cáceres, em Nobres, em Poxoréu, em Paranatinga, enfim. É um insumo que está uma riqueza natural, né, que está distribuído amplamente nas regiões produtoras do Brasil. E que trazem inúmeros benefícios no solo, né? Aumenta a eficiência dos adubos. Por exemplo, não adianta fazer, se a gente não fizer calagem, não adianta ficar aplicando fósforo, potássio, enfim. A eficiência desses adubos está relacionada com o uso do calcário. Então, se eu não tenho pH ideal, eu não tenho absorção ideal desses adubos. Então, eu acabo perdendo. Se o solo está ácido, eu faço fosfatagem, por exemplo, eu uso o fósforo. O fósforo combina, né, com a acidez e acaba que fica indisponível para a planta. Então, a calagem, o pH ideal disponibiliza os nutrientes de uma maneira melhor. Fornece cálcio e magnésio, que são macronutrientes secundários, né? Então, fornece esses dois macronutrientes. E melhora a atividade biológica do solo. Então, são os benefícios aí que o calcário traz. Bom, a origem da acidez do solo, eu já falei um pouco lá sobre a própria absorção das bases, né? Naturalmente já causa acidez do solo. A pobreza de bases do material de origem, então os nossos solos, por exemplo, são naturalmente pobres, né? Principalmente os solos, os latossolos, os solos mais dos chapadões, né, são pobres em cálcio e magnésio. A gente tem algumas regiões aqui no Mato Grosso, por exemplo, Dom Aquino, Planalto da Serra, que a gente já vê teores maiores, por exemplo, de magnésio, naturalmente. Então, tem teores de silt mais alto, e aí a gente observa também potássio e magnésio. Mas, de uma forma geral, a gente tem, né, nos solos tropicais, baixos teores de cálcio e magnésio, naturalmente. Os próprios fertilizantes, né, já provoca também uma acidificação. Se a gente imaginar, por exemplo, a utilização de enxofre elementar, né, então, cada 100 quilos de enxofre na forma elementar provoca acidez correspondente a 313 quilos de calcário. Então, a ureia também acidifica, outros fertilizantes também acidificam o solo. Então, essa acidez, ela causada anualmente. Todo ano a gente tem absorção das bases, tem a acidificação natural e tem, então, a acidificação também causada pelos fertilizantes. E aí a absorção pelas plantas que a gente já mencionou. Bom, qual que é um dos desafios que a calagem tem, quais que eu acredito que seja um dos maiores? É a aplicação do calcário de maneira uniforme. Observem vocês essa foto aqui de Campo Verde, dessa safra. É muito comum a gente ver essa cena. Então, é feita a aplicação do calcário com equipamentos com Hércules ou com 5.0, e normalmente é feito na época mais seca, às vezes mês de agosto, que é mais vento. Enfim, um grande desafio é a gente fazer com que esse calcário chegue até o solo. Então, o pessoal às vezes aplica, o calcário está muito seco e aí acaba muita coisa indo embora pelo vento, não fica uma distribuição uniforme e às vezes não tem o resultado que a gente espera, né? Aqui eu estou mostrando para vocês de novo, no mesmo local, né, o vento levando o calcário. Aqui temos uma faixa, ó, se vocês observarem aqui, ó, onde foi aplicado
ficou uma parte sem aplicar, né? E nessa área tem vários locais que a gente observa que não tem o calcário. E aí, imagine vocês, na próxima safra, o pessoal vem coletar amostras de solo para ver o resultado desse calcário, e aí, às vezes, coleta nessa parte que não caiu, nessa parte que caiu, enfim. E aí, acaba que não dá o resultado esperado. Então, a aplicação bem feita do calcário, por todos os benefícios que ele traz para a agricultura, ela tem que ser levada em consideração, tem que ter com maior cuidado com isso. Aqui, mais uma vez, né, uma parte que ficou sem aplicar, né, o vento levando. E aqui eu trouxe, não quero fazer propaganda de equipamento, mas aqui é um equipamento que aplica o calcário numa forma de esteira, né, daí a aplicação ela é mais uniforme. Claro que a gente tem que avaliar a questão de custo, a questão da operacionalidade, né, da eficiência operacional desse equipamento, né? E no caso, por exemplo, tem equipamento que além do calcário eu posso aplicar outros adubos, posso aplicar a semente, enfim, às vezes tem equipamentos que têm uma versatilidade maior, outras funções da fazenda, e aí esse aqui é mais especificamente para aplicar calcário. Pode ser aplicado adubo também, né, mas assim, uma faixa mais estreita, por exemplo, se eu for aplicar um adubo granulado, de repente é mais interessante eu usar um outro equipamento. Mas é uma coisa que nós precisamos avaliar, fazer conta e ver se vale a pena. São poucos esses equipamentos que estão no mercado, aqui em Campo Verde acho que tem um equipamento só, mas é uma coisa a se pensar, né, visando a importância que tem a calagem. Bom, aí nós temos as opções, né? Calcário calcítico ou dolomítico, né? Bom, algumas áreas aqui em Campo Verde, por exemplo, nós tivemos problemas com deficiência de magnésio em função da utilização de calcários calcíticos. Então, o pessoal começou a buscar aquela relação de 3:1, depois a gente vai discutir melhor isso e vamos mostrar que às vezes isso não tem muito fundamento. E aí o pessoal começou a usar um pouco mais o calcítico, e aí quando acordou, estava com problema de deficiência de magnésio. E aí é complicado para a gente voltar, para a gente colocar só magnésio, porque daí às vezes o pH já está alto, eu tenho teores de cálcio alto, mas tem teores de magnésio baixo. E aí, se eu for usar um dolomítico, por exemplo, acaba complicando ainda mais. Então, aí eu tenho que buscar outras fontes, a gente vai mencionar aqui. Então, esse é um problema sério que a gente tem que decidir. Então, em áreas que os teores de magnésio estão aí em torno de 0,8 a 1, interessante é usar dolomítico. Até porque o calcário dolomítico, pessoal, ele tem um PRMT maior, fornece o cálcio e o magnésio, e eu usaria o calcítico somente em situações em que o teor de magnésio é muito mais alto, em torno de 1,5, de 2, e mesmo assim precisa fazer conta, porque, na verdade, vocês viram lá a série heliotrópica. Dificilmente você vai ter um problema de excesso de magnésio, porque a própria série heliotrópica acaba equilibrando, né? O cálcio acaba deslocando esse magnésio vai descendo e aí não causa problema. Eu nunca vi uma área com excesso de magnésio, mas eu já vi muitas áreas com deficiência de magnésio, né? Principalmente em milho, a gente vê aquelas folhas com amarelas, né? Parecido com manganês, né? Mas aí a gente vê, às vezes, as folhas mais do bacheiro. Então, eu já vi deficiência de magnésio, mas eu nunca vi excesso de magnésio. Então, é uma coisa que tem que se pensar em que situações que o calcítico se encaixa, certo? E para a gente corrigir, por exemplo, áreas que têm problema de magnésio, a gente tem que lançar mão de algumas coisas. Por exemplo, magnesita é um carbonato de magnésio, tem em torno, quando a gente faz uma análise dela, igual faz a do calcário, ela tem em torno de 20% de óxido de magnésio, e depois quando a gente faz um total, né, de magnésio, vai dar em torno de 45%, mas é um produto que tem que vir de fora, não tem nobres, não tem Cáceres, isso aí tem que vir da Bahia, por exemplo,
né? E aí acaba encarecendo bastante. Então, é um bombeiro para correção de áreas que teve um manejo inadequado utilizando calcário calcítico. Então, é caro. Né? E tem mais a questão do frete. Outra opção seria um sulfato de magnésio, aí é caríssimo, né? Fica bem mais caro. Então, precisamos evitar esses problemas. Eu já tive a oportunidade de ver áreas de abertura que o pessoal estava usando calcário calcítico. E aí, passou algum tempo, já tiveram problemas de deficiência de magnésio. E aí, agora a gente está entrando com magnesita para corrigir esse problema. Então, precisamos ficar atentos com isso. Com relação à dose de calcário, o cálculo tem a fórmula clássica, né? Que é em cima da saturação de base. V2, que é a saturação desejada, menos V1, que é a saturação da área, né? Multiplicado pela CTC, dividido pela PRNT do calcário. Essa é a fórmula clássica. Existem outras, mas essa é a que dá mais certo, né? E para áreas de abertura de pastagem, a gente dobra a dose. Por quê? Porque essa fórmula ela foi feita para camada de 0 a 20. E numa área que já está em produção, onde eu vou aplicar o calcário em superfície. Agora, quando eu vou fazer uma área de abertura ou numa pastagem degradada, que vai ser mexido, incorporado, eu já preciso fazer logo uma quantidade grande e incorporar. Então, eu posso dobrar a dose. Eu já vi agrônomos fazendo 3 vezes a dose numa área de abertura. Porque, veja vocês, mas e se eu fizer 3 vezes a quantidade de calcário calculada? Será que eu não vou ter problema, por exemplo, com os micronutrientes? Será que eu não vou ter problema com excesso de cálcio? Pessoal, o calcário é o seguinte, vocês aplicam ele vai reagir enquanto tiver acidez. Se não houver acidez, por exemplo, eu incorporei e não tem mais acidez, o calcário não vai reagir. O carbonato de cálcio é pouco solúvel, ele vai ficar ali. À medida que vai surgindo a acidez, ele vai reagindo e vai neutralizando, e vai disponibilizando o cálcio e o magnésio. E vocês viram que a quantidade de cálcio que temos no solo, ela é suficiente para produzir. Então, quando eu vou começar um processo produtivo, eu já faço logo uma incorporação e aplico uma grande quantidade. Depois eu vou monitorando isso. E aí eu vou fazendo plantio direto, porque o benefício do plantio direto é muito grande. Eu mantenho a matéria orgânica, eu mantenho a estrutura do solo. Só que depois que eu estou com o plantio direto estabilizado, se eu tiver que mexer de novo para aplicar o calcário, aí é muito complicado. Então, o ideal é que já se comece com uma grande quantidade de calcário e depois vai aplicando calcário na superfície, talvez até anualmente. Isso é uma coisa que nós precisamos avaliar, porque tem a questão operacional, mas às vezes eu faço aplicações aí de 1 tonelada, de 800 quilos por ano, e aí esse calcário vai descendo, né, e aí vai formando o meu perfil. Aí vocês perguntam, mas eu faço o calcário na superfície, e isso aí não vai fazer com que os micronutrientes sejam indisponíveis? Isso pode acontecer. Manganês, por exemplo, é comum acontecer. Quando a gente faz uma calagem superficial, às vezes falta manganês. Mas à medida que eu vou fazendo os adubos, por exemplo, eu faço soja e milho, aí eu estou aplicando, por exemplo, um adubo nitrogenado, isso acaba acidificando aquela camada mais superficial e faz com que o calcário reaja, aquele calcário que está ali, e aí ele vai descendo. Então, o que eu preciso fazer? Monitorar o meu solo todos os anos, e inclusive o perfil. Eu preciso avaliar como é que está ficando a camada de 10 a 20, de 20 a 30, enfim. Às vezes até tem produtores que estão trazendo amostra até de 40 a 60 para a gente analisar aqui. Porque o solo precisa, a planta explora às vezes até mais. Algodão, por exemplo, a gente já viu aí que a raiz pode chegar a 2 metros. Então, nós estamos explorando uma camada maior de solo. Essa camada de 0 a 20 que a gente costuma analisar é da época ainda que a gente fazia plantio convencional, chamava-se camada arável. A gente passava o arado ali, a grade, aquela camada era tudo misturado e a gente coletava de 0 a 20. Mas com o plantio direto, a gente precisa conhecer mais estratificado o nosso solo. E nós precisamos também que a pesquisa desenvolva quais seriam as doses ideais de calcário aplicada em superfície. Eu sei que o professor Milton está fazendo um trabalho nesse sentido, mas é importante que a gente conheça na nossa região
Quantas vezes a gente precisa fazer esse calcário? Vamos fazer todo ano, um ano sim, um ano não. Enfim, nós precisamos ter parâmetros para isso. Aqui eu quero mostrar para vocês, é uma revisão que o professor Volney Pauletti, da Federal de Curitiba, fez, com vários trabalhos, relacionando a porcentagem de cálcio na CTC com a produtividade de grãos. Então, existem algumas recomendações. Nós precisamos ter, para o solo ficar ideal, precisamos ter em torno de 50% da saturação de cálcio na CTC, 15 de magnésio, 5 de potássio. E aí, alguns agrônomos estão usando isso como critério. Eu mesmo tenho uma planilha que eu faço o cálculo dessa forma, mas depois eu comparo com o método do V%. E ele fez essa revisão e mostra que não existe correlação com a produtividade. Vocês observem aqui que em torno aqui de 25% de cálcio na CTC, com 55%, a produtividade, não existe correlação, a produtividade praticamente se manteve. Então, de repente, não é um critério ideal. O importante é a gente usar os níveis críticos. Depois a gente vai mostrar quais são os níveis críticos de cálcio e de magnésio. Da mesma forma, a relação cálcio-magnésio. Então, o pessoal perseguia, às vezes, a relação 3:1, às vezes comprava uma parte de dolomite com uma parte de calcítico, misturava ou aplicava um, depois aplicava o outro, para equilibrar essa relação cálcio-magnésio. Essa revisão do professor Pauletti mostra que isso não tem importância, não tem correlação com produtividade. E na literatura fala isso, tá? Fala de 1,5, de 1:1 até 10:1, 15:1. Então, não existe a necessidade de a gente ficar buscando essa relação ideal. Eu lembro que uma época que tinha até uma empresa de calcário que até misturava o calcário para chegar numa relação ideal. Então, assim, o mais importante é ter os níveis críticos, né? Em torno de 0,8, 1 de magnésio, é mais importante do que essa relação cálcio-magnésio. Agora, uma relação que aí a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, e aí eu chamo a atenção de vocês, é a relação cálcio mais magnésio com potássio. Porque aí eu volto a lembrar daquele cálculo que nós fizemos lá. No caso do potássio, é muito mais apertado. A quantidade que tem de potássio no solo, né, o nível crítico, com o que a planta precisa. Então, nesse caso, quando a gente está vendo aí o pessoal fazendo calagens de 9 toneladas, de 12 toneladas, a gente precisa abrir o olho com relação ao potássio. Né? Talvez a gente tenha que estar colocando mais potássio para compensar, né? Porque lá na série heliotrópica, vocês viram, o potássio, a preferência dele é menor do que do cálcio e do magnésio, e aí ele desce, e aí quando ele desce, chega um determinado momento, se a gente tiver inversão de carga, predomínio de CTA, aí ele vai igual um foguete. Chegou na camada ali de 20 a 40, onde a gente quase não tem matéria orgânica, né? A CTC nossa é muito dependente da matéria orgânica, né? E do próprio pH, ele vai embora. Tanto é que quando a gente faz análise mais profunda, a gente não acha potássio, né? Não tem um potássio acumulado ali, ele vai embora. Aí, claro, tem umas plantas interessantes aí, milheto, que pode ajudar nesse bombeamento, braquiárias, né? Que pode ajudar, ela vai lá embaixo, capta esse potássio, joga para cima. Mas, se você tem um solo mais arenoso e está chovendo muito, não dá tempo disso, não. Quando você vê, o potássio já está lá embaixo, a solubilidade do cloreto de potássio é muito alta, né? Ela é expressiva, né? Você aplica o cloreto, dá uma chuva, ele praticamente já some. Então, nós precisamos cuidar. Então, a relação cálcio mais magnésio versus potássio, eu acho que ela tem que ser mais atentada, né? A gente precisa ficar mais atento a ela. Na literatura fala que essa relação ideal deve ficar de 20 a 30, mas também eu acho que é um parâmetro que precisa ser melhor estudado, melhor pesquisado. Aqui eu coloquei os teores adequados, né, sugeridos, né, são os níveis críticos, né, e aí a gente observa, por exemplo, no caso do cálcio, deixa eu pegar aqui se a gente observar aqui no caso do cálcio, é bem variado de acordo com os autores, né, por exemplo, varia aqui de 0,7, né, um trabalho do professor Van Rage, né, do IAC, 0,7 como nível crítico de cálcio,
e aí tem teores de maior que 4, de 2 a 6, enfim, é muito variado o que tem na literatura, né? Mas como eu disse para vocês, nós vimos uma área ali da Pamplona que com 1,9 produziu muito bem, produziu 100 sacos. Então, também esses níveis críticos é feito para camada de 0 a 20, mas a planta está explorando outras camadas, então nós precisamos ficar atento, né, até que ponto, de repente, sei lá, se eu tivesse 0,7, 0,7, 0,7, 0,7 de cima e embaixo, seria ideal, tem cálcio suficiente, a gente já mostrou naquele cálculo, mas então o mais importante é a gente ter essa distribuição ao longo do perfil, né? E aí aqui também tem algumas relações que os autores colocam, né, mas a gente viu que às vezes não tem correlação com produtividade, e tem também a porcentagem das bases na CTC, né? Então aqui, ó, 65 para cálcio, 10 para magnésio, 5 para potássio, tem várias aí, né? E mais aí. Bom, aí as fontes de calcário a gente já conversou, né? Mas é o calcário dolomítico. O calcário dolomítico tem aí em torno de 30% de óxido de cálcio e 20% de dióxido de magnésio, é o básico aí, varia uma coisa, um percentual para lá, um percentual para cá, né? O calcítico é em torno de 50, 55 de dióxido de cálcio, em torno aí menos de 5 de dióxido de magnésio, né? Nós temos os óxidos, né, que aí são, às vezes é calcário calcinado, acaba transformando em óxidos, mas aí a gente precisa fazer análise de custo, né? Esses produtos, às vezes, como fornecedor de cálcio e magnésio, aplicado aí nas doses aí de 200, 250 quilos por hectare, acaba indo bem. Mas, assim, utilizar eles como corretivo de acidez, aí acaba ficando um pouco caro. Existem algumas teorias de que os óxidos descem mais do que o calcário. Isso pode estar relacionado com a solubilidade deles, que é maior em água, e às vezes isso pode acontecer em solos mais arenosos. A gente já viu experimentos aqui em que foi feita análise em várias profundidades, a gente observou teores maiores de cálcio e até de magnésio. Mas é uma coisa que também precisa ser avaliada e questão de custo também. Mas pode ser uma alternativa, pode ser lançado mão aí desses produtos. Magnesita, eu já falei, né? É um carbonato de magnésio, é um bombeiro para aquelas situações em que teve problema de desequilíbrio, pode ser utilizada a magnesita. E também tem os óxidos granulados, né? Tem óxido farelado, granulado, e são alternativas aí como fontes. Bom, aí nós temos a gessagem, né? O gesso. Aqui tem um monte aí de fosfogesso, né? Então é um gesso originário da fabricação de supertriplo, né? É um sulfato de cálcio hidratado, né? E que aí pode ser utilizado aí, é utilizado largamente na agricultura, né? O gesso tem uma característica que é a solubilidade, né? A gente compara aqui a solubilidade do carbonato de cálcio com a solubilidade do gesso. O gesso é 150 vezes mais solúvel do que o calcário. Bom, e o que acontece com isso? Então, quando a gente aplica o gesso, ele é solúvel em água, parte dele pode se dissociar, né, em ânions, né, cálcio e sulfato, e mais parte, 70% do que é aplicado, ele mantém como sulfato, e como ele é solúvel, ele acaba descendo junto com a água e ele vai para as camadas subsuperficiais. Então, por isso que o gesso tem esse efeito de melhorar os teores de cálcio em subsuperfície, reduz a saturação de alumínio e aí melhora, então, o ambiente radicular, e aí tem grandes efeitos o gesso. Bom, quando fazer? Quando a gente tem análise na camada de 20 a 40, a gente tem teores de cálcio menor do que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, ou a saturação de alumínio é maior que 20. Tem agrônomo que fala acima de 15, já quer fazer, enfim, então é nessa situação. Então, para a gente tomar a decisão de fazer gessagem, pessoal, nós temos que ter análise da camada de 20 a 40. Né? Utilizar sem esses critérios, às vezes a gente pode estar jogando dinheiro fora. Né?
Então, é importante fazer a análise de 20 a 40 para fazer a recomendação de gesso. E a dose? Bom, a dose tem uma fórmula clássica, foi desenvolvida pelo Djalma, pessoal do CPAC de Brasília, que é 50 vezes o teor de argila, para camada de 20 a 40. Ora, mas se eu quero utilizar gesso que vá até a camada de 20 a 60, então eu multiplico por 100, porque essa quantidade é calculada para 20 a 40. E é interessante, às vezes, fazer, já que eu vou fazer a gessagem, existe a questão do operacional, enfim, às vezes é interessante, sim, eu fazer numa camada que chega até 60 centímetros. Né? A raiz da planta vai passar, tem fotos aí de raiz de soja, de algodão, enfim, que vai até mais que isso. Então, é interessante, sim, fazer em profundidades maiores. Aqui eu coloquei um slide que mostra, por exemplo, 1 tonelada de gesso, ela fornece em torno de 20 quilos por hectare de cálcio, né, que daria 260 quilos de óxido de cálcio e 150 quilos de enxofre. Né? Então, isso agrega no meu solo em torno de 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio. Né? Então, é uma quantidade aí interessante. E aqui está o efeito do gesso. Eu já mostrei essa foto lá atrás, mas aqui está o efeito do gesso. Né? Então, com gesso, existem várias fotos com milho, materiais que o CPAC divulgou, o desenvolvimento do sistema radicular. E isso, em condições de veranico, é extremamente importante. E não é só veranico. Olha a camada que é explorada de solo, de nutrientes. É como eu falei, quando a gente fala de nível crítico, meu nível crítico tem que ser 2,5, 3, eu já vi pessoas falando, não, eu preciso de 4 de cálcio. Ora, mas se eu tenho esse cálcio bem distribuído, eu não preciso de 4. Eu já tive aqui clientes que trouxeram as análises aqui, e com baixos teores de cálcio na camada de 0 a 20, baixa saturação de base, em torno de 40%, e o cara está produzindo 70 sacos de soja. Uma área mais arenosa, choveu bem, o clima ajudou, e ele produziu. E falou, cara, mas como é que eu estou produzindo tudo isso se eu tenho esses teores? Então, é interessante a gente se atentar para essa questão do perfil, da profundidade, e rever um pouco essa questão da camada de 0 a 20. Né? Porque essa camada de 0 a 20, ela foi definida em condições de plantio convencional. Hoje nós estamos fazendo plantio direto na maioria das nossas áreas. Então, nós precisamos começar a olhar o solo de uma outra maneira. Bom, aí agora eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Então, eu mostrei para vocês que a acidez ela é gerada anualmente. Então, eu devo fazer a calagem todo ano? Bom, existem algumas empresas, algumas fazendas que já estão fazendo isso, às vezes 1 tonelada por hectare, ou então a cada 2 anos faz 2 toneladas por hectare, mas um fato importante é que precisa ser analisado, pessoal. Nós temos um cliente aqui do laboratório que esse ano programou 2 toneladas para fazer de calagem em toda a área dele, mas as análises mostraram que não precisa, ele está com saturação acima de 70%. Então, a gente pode programar isso, mas nós temos que fazer a análise primeiro e verificar. De repente, eu posso segurar 1 ano, 2 anos, depende do meu solo, depende do clima, da chuva. Então, precisa monitorar isso. Mas é interessante, porque se eu não estou mexendo com o meu solo, se eu vou ficar fazendo calagem a cada 3, 4 anos, quando eu for fazer essa calagem, eu vou ter que colocar uma quantidade muito grande e às vezes vai demorar para dar esse resultado. Então, às vezes é importante eu fazer anualmente ou a cada 2 anos e vou colocando, e aí esse cálcio vai descendo, o magnésio vai descendo e vai melhorando o meu perfil. Alguns também têm feito a aplicação do calcário e fazendo subsolagem, mas eu acredito que a subsolagem não vai ajudar a incorporar, mas vai melhorar às vezes o ambiente. Camada compactada, às vezes, acaba dando resposta em produtividade. Questão do equipamento, eu mostrei lá, então a gente precisa fazer conta, será que não compensa eu investir por todos os benefícios que a calagem me traz? Será que não compensa eu ter um equipamento exclusivo para ela, né? Já que se eu for fazer todo ano, por exemplo, então por que eu não fazer bem feitinho, bem aplicado o meu calcário? É uma coisa que precisa pensar e fazer conta, né? Botar na ponta do lápis. Bom, aí tem aquela grande questão, misturar calcário com gesso vai ajudar o calcário a descer? Pessoal,
o gesso, eu mostrei para vocês, ele desce na forma de sulfato de cálcio, sem carga. Aí depois lá embaixo é que ele dissocia. Então, no máximo que vai acontecer, ele trocar um cálcio que era dele por um cálcio que era do calcário e descer. Mas ele não vai fazer com que desça mais cálcio do que realmente ele já tem. Então, esquece essa história de misturar calcário com gesso para ver se desce mais o calcário. Não é essa a questão. Questão do calcítico dolomítico, eu ainda sou fã de fazer dolomítico, eu acho que calcítico é muito pontual, precisa fazer conta do frete, o PRNT do calcítico é menor, é 70%, 72%, o dolomítico em torno de 85%, 90%, então, às vezes não compensa financeiramente, empatou a conta, põe dolomítico, a não ser que você tenha um teor de magnésio muito alto, já viu aqui solos que tem magnésio mais do que cálcio, e nesse caso, valendo a pena, vai fazendo calcítico, mas vai monitorando para não ter um problema, para não ter que correr atrás de magnesita ou sulfato de magnésio. E o importante é conhecer o meu solo verticalmente, né? Então, a gente tem agriculturas de precisão, que é importante, acho que melhora bastante o manejo do solo, mas analisa sempre de uma forma horizontal. E nós precisamos conhecer o solo na vertical, nós precisamos saber até onde a gente está explorando e como a gente pode melhorar esse ambiente, principalmente quando a gente está fazendo plantio direto, né, que muda bastante o conceito. Os benefícios do plantio direto são inúmeros, mas a dinâmica dos nutrientes, dos adubos é diferente. Então, nós precisamos conhecer mais esse solo verticalmente, precisa chegar mais análises em várias camadas do solo para a gente conhecer melhor. Bom, pessoal, agora eu fico à disposição, Islane, está me ouvindo?